Olá, meu nome é Rodrigo Jales, eu sou médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Essa aula é dirigida aos residentes de ginecologia e obstetrícia e radiologia e aos alunos da graduação interessados em imagem da mulher. Essa aula é sobre o papel dos exames de imagem na avaliação das causas do sangramento uterino anormal, levando em consideração os consensos da FIGO publicados em 2011 e 2018. Na verdade, 2018 é uma pequena atualização da publicação original de 2011. Então essa é a primeira publicação de 2011, que traz o conceito já razoavelmente estabelecido do PALM-COIN, que são os acrônimos para as causas de sangramento uterino, né? Então, que fique bem claro que nós estamos tratando do sangramento uterino, precisam ser descartados os sangramentos de outras partes do trato geniturinário e do sistema digestório. E também precisa ser descartado que a paciente esteja grávida. Então, logo no início da avaliação, a história precisa deixar claro se a paciente tem chance de estar grávida, e se tiver chance, precisa ser realizado um teste para definir isso. E caso ela esteja grávida, as recomendações não se encaixam nessa publicação. Além disso, a paciente precisa estar na idade reprodutiva. Então, o sangramento pós-menopausa também é administrado de outra maneira. O PALM-COIN se refere a acrônimos para as causas estruturais e não estruturais de sangramento uterino normal. O que são causas estruturais? São causas identificáveis pela imagem, por métodos de imagem, ou passíveis de descrição pelo anatopatológico, né? Então, as causas estruturais associaram-se ao acrônimo PALM, a palma em inglês, né? Isso, que é composto pela letra P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma e M de malignidade e hiperplasia. Então acho que vale a pena lembrar que no nosso meio habitualmente a gente se refere ao leiomioma como mioma, né? Então, mas na publicação de forma consistente é referido como leiomioma. Então não confundir o M, que é a forma como a gente costuma no nosso meio chamar o mioma, não confundir que no caso da publicação do acrônimo está relacionado com malignidade. Então as causas não estruturais, então, que não podem ser avaliadas por um método de imagem nem por uma avaliação anatopatológica, são a coagulopatia, os distúrbios ovulatórios. Então não confundir com uma alteração estrutural ovariana, não, são disfunções ovulatórias. Continua no acrônimo endométrio, então não confundir com um pólipo endometrial, com a avaliação estrutural endometrial, que está bem já estabelecida ali na letra P dos estruturais. Temos as causas iatrogênicas e as causas não classificadas em nenhum outro item descrito. Então, em 2018, houve algumas revisões bem discretas, os acrônimos foram mantidos, só mudou alguma pequena coisa aqui que na publicação anterior era tido como não ainda classificado, né? E agora é não classificado de outra maneira. Então é um detalhe que só quer dizer que não necessariamente os diagnósticos incluídos nesse item com certeza vão ser reclassificados. Não, eles podem ou podem não ser classificados. Então, começando pelo pólipo. Então, os pólipos, eles são habitualmente investigados e identificados pela ultrassonografia transvaginal, né? Nessa imagem dá para ver aqui entre os cálipers essa imagem ecogênica, né? No interior da cavidade, provavelmente relacionada à lâmina interior do endométrio. Eu vou delimitar ela aqui, essa aqui. Mas vejam que nós suspeitamos que haja um pólipo aqui. Pode ser um
um artefato de imagem, pode ser um coágulo. Nessa imagem, dificilmente a gente tem segurança que indiscutivelmente se trata de um pólipo. Não tem, veja que o Doppler não tem nenhum pedículo vascular. Então é justamente isso que acontece habitualmente. Ultrassonografia transvaginal identifica o pólipo, mas ele precisa ser confirmado por métodos mais específicos, como a esteroscopia, que uma visão de um pólipo é bem detalhada, indiscutível, ou pela histerossonografia, que é um método ultrassonográfico em que nós passamos o espéculo na paciente, introduzimos um fino catéter aqui pelo canal cervical, instilamos soro fisiológico que vai preencher a cavidade. Vamos conseguir visualizar mais adequadamente a relação desse pólipo com a cavidade endometrial, através do que conseguimos confirmar o diagnóstico. Os pólipos eles podem estar presentes, mas não ser a principal causa, ou talvez até não estarem contribuindo nada com o sangramento. É alguma coisa que na investigação precisamos ter em mente. Vamos agora para a adenomiose. A FIGO está trabalhando num sistema de classificação padronizado que facilite a educação e a pesquisa e o manejo clínico da adenomiose. Por enquanto, ela recomenda, enquanto não sai esses novos conceitos, ela recomenda que se utilizem os conceitos do grupo MUSA, recomenda termos e definições para avaliação de alterações morfológicas uterinas, que, resumidamente, para a adenomiose, recomenda que o diagnóstico seja baseado nos seguintes critérios: a simetria das paredes do miométrio, cistinhos miometriais, ilhas ecogênicas miometriais, sombras acústicas em forma de leque, brotos e linhas ecogênicas adjacentes à interface endometrial. No caso de lesões sólidas, que possam tratar-se de mioma ou adenomiose, avaliar a presença de vasos que correm por dentro da lesão, sugerindo que não haja efeito de massa, né? Geralmente no mioma, os vasos seriam desviados pela lesão. Na adenomiose não, os vasos passam sem serem desviados pela lesão. O outro critério é irregularidades da zona juncional ou a interrupção da zona juncional. Então são esses os 8 critérios sugeridos pelo grupo MUSA. Então, segundo a FIGO, a ultrassonografia tem um desempenho bastante bom na avaliação da adenomiose e que a ressonância magnética pode ser utilizada nos contextos em que esteja disponível para avaliar a extensão da doença. Outra situação que a ressonância magnética está indicada é na diferenciação entre miomas e adenomiomas, situações em que a dica do MUSA da relação dos vasos não seja suficiente para ter uma avaliação segura, então a ressonância magnética pode dar esse diagnóstico de maneira mais precisa, né? Outra consideração aqui, segundo a FIGO, o ultrassom 3D e elastografia ainda são tidas como métodos em avaliação, em pesquisa e ainda não necessários no contexto clínico. Leiomioma. O leiomioma é o único item, é o único diagnóstico, tanto considerando os critérios estruturais como não estruturais, que já foi subdividido numa subclassificação e descrever esses miomas em submucosos ou outros. Tem uma classificação primária, uma classificação menos detalhada. Nós classificaríamos como 0 a ausência de mioma, um exame normal, e 1 a identificação de um mioma, sem levar em consideração a relação desse mioma com a cavidade endometrial. Já na avaliação secundária, dirigida aos especialistas e ao ambiente de pesquisa, nós precisamos subclassificá-los como os miomas submucosos, que devem ser confirmados
por métodos mais específicos como a esterosonografia. Veja como o preenchimento da cavidade uterina com soro fisiológico facilita a individualização e a avaliação da relação do mioma com a cavidade, da mesma maneira que a esteroscopia. Outra opção é avaliar essa relação do mioma com a cavidade através da ressonância magnética. Já numa classificação ainda mais detalhada, né, chamada de classificação terciária, em que a própria FIGO coloca que muitas vezes é complicado aplicá-la, principalmente quando há múltiplos miomas, nós teríamos, além da descrição que ocorre na secundária entre miomas submucosos e outros, nós detalhamos ainda mais essa relação do mioma com a anatomia uterina. Dessa forma, os miomas classificados como do tipo 0 são os miomas dentro da cavidade uterina e pediculados. Os miomas do tipo 1, eles são também submucosos e têm menos do que 50% do seu componente intramural. Os miomas do tipo 2 já continuam submucosos, mas tem mais do que 50% dos seus componentes, do seu componente intramural. O mioma do tipo 3, ele entra em contato com o endométrio, mas não abaula a cavidade endometrial. A partir do 4, então, já não são miomas submucosos. Temos o 4, que é o intramural puro. Temos o 5, que ele é intramural com mais do que 50% de componente intramural, mas tem um componente subseroso. O mioma do tipo 6, em que a maior parte da sua área é subserosa. O mioma do tipo 7, que é pediculado. E os miomas do tipo 8, né, que são todos os outros, incluindo o mioma cervical e os miomas parasitas, né? O mioma parasita é aquele que deixou de ter contato com o corpo uterino e passou a se nutrir de algum outro segmento, como o ligamento redondo. Existem também os miomas híbridos. Então, um exemplo de mioma híbrido é esse aqui, 2,5. 2,5 por quê? Porque ele é intramural, né, predominantemente intramural, mas tem componentes submucoso e subseroso. O algarismo que se refere ao componente submucoso vem antes e a seguir o componente que se refere ao componente subseroso. Além disso, a FIGO recomenda como uma descrição mínima para os miomas a avaliação do volume uterino, a descrição de quantos miomas são identificados. Na verdade, essa descrição é necessária até o número de 4. Então, um mioma, 2 miomas, 3 miomas, 4 miomas. Acima de 4 é possível descrever como mais do que 4 miomas. Então, até 4 miomas também é indicada a medida do volume de cada um dos miomas. E acima de 4 miomas, devemos descrever o volume do maior mioma e dos mais relevantes. Nesse caso, eu descreveria o maior aqui e o mais relevante, que é esse submucoso. Na verdade, incluiria esse aqui também, que tem um componentezinho submucoso. Além disso, é necessário descrever a localização dos miomas, como anterior e posterior, direita e esquerda e central. Além disso, precisamos descrever a localização do mioma no seu plano vertical e descrevê-lo como ocupando a metade superior, a metade inferior ou ambos. Algumas vezes pode ser difícil diferenciar os miomas do tipo 2 do mioma do tipo 3 através unicamente da ultrassonografia. Nessa situação, o padrão ouro é a esteroscopia, avaliada com a menor pressão possível que permita a visualização da cavidade uterina, como nesses casos ilustrados aqui, nos quais não há dúvida de que realmente desviam a cavidade uterina, não só a linha endometrial. Outra dificuldade pode também ocorrer para diferenciar os miomas 0 e 1 e 6 e 7, aqueles miomas pediculados daqueles com pequeno componente intramural, né? Pediculado com pequeno componente intramural. Então, a FIGO traz o conceito do diâmetro médio do pedículo e do diâmetro médio
do ponto de transição do corpo uterino com o mioma. Então, nesse caso aqui, em que nós tivemos dúvida em diferenciar se trata de um mioma pediculado ou de um mioma com apenas um pequeno componente intramural, veja, o Doppler se infere, suspeita que é um pedículo ligando as duas estruturas, mas se fôssemos utilizar o critério da FIGO, né, aqui está o ponto de contato entre o mioma e o corpo uterino. Nesse caso, o diâmetro médio da área de contato foi maior do que 10% do diâmetro médio do mioma, o que nos levaria a classificá-lo como um mioma do tipo 6 e não um mioma do tipo 7. Outra dúvida que pode ocorrer na classificação terciária é a diferenciação entre os tipos 4 e 5, se há ou não um abalamento da serosa, né? Essa situação também a ressonância magnética pode ajudar. O diagnóstico de malignidade e hiperplasia é obtido não por métodos de imagem, mas pelo anatopatológico. A biópsia é recomendada por uma associação de riscos que leva em consideração a idade, o antecedente pessoal, o antecedente familiar da paciente e a espessura endometrial avaliada através da ecografia transvaginal. Na publicação, a FIGO não entra no mérito de qual a espessura, qual que é a associação de variáveis que deve recomendar ou não a biópsia. Só coloca que, apesar de ser uma causa incomum, a malignidade e a hiperplasia devem ser sempre consideradas e a biópsia realizada se não houver uma boa resposta ao tratamento. Agora vamos para a nossa moeda, né? As causas COEN, as causas não estruturais. Então, a primeira causa é a coagulopatia. É claro que a coagulopatia não vai ser diagnosticada por métodos de imagem. A investigação laboratorial e encaminhamento por um hematologista deve ser baseado num questionário com alta sensibilidade para desordens da hemostasia, das quais a mais frequente é o von Willebrand. O próximo item é a disfunção ovariana. Então, o ciclo ovulatório geralmente é previsível e ocorre a cada 24 a 38 dias. A disfunção ovulatória pode cursar com a amenorreia ou com sangramento severo. Também pode ser justificada por algumas endocrinopatias, inclusive a síndrome dos ovários policísticos, para a qual a ultrassonografia pode ser indicada na confirmação da síndrome, mas para a qual nessa publicação não há nenhuma descrição, nenhuma recomendação. Então vamos para a letra E de endométrio. Então, mais uma vez, nós estamos falando de alterações estruturais do endométrio, mas sim alterações da função do endométrio. Infelizmente, não há métodos para diagnósticos funcionais, moleculares da função endometrial disponíveis clinicamente, que possam avaliar a produção de vasoconstritores locais, como endotelina 1, prostaglandina, ou a produção excessiva local de ativador do plasminogênio, tornando o diagnóstico das alterações endometriais, na maioria das vezes, um diagnóstico de exclusão. O próximo item é a iatrogenia, provocada na maioria das vezes por medicações, tanto hormônios esteroidais como medicações que alteram a coagulação, e para os quais o diagnóstico é obtido pela história, sendo desnecessários os métodos de imagem. A última categoria são os não classificados de outra maneira, na qual se incluem algumas situações ainda não bem esclarecidas, investigadas ou categorizadas, como hipertrofia do miométrio, as malformações ou fístulas arteriovenosa, endometrite crônica ou o nicho na esterografia, que desses seria o único que a ultrassonografia teria seu papel. Aqui nós vemos uma falha da esterografia, possivelmente relacionada com o sangramento uterino anormal. Há um fluxograma em que inicialmente se divide a paciente em risco para hiperplasia e neoplasia e as pacientes com risco para anomalia estrutural. Os pacientes com risco para hiperplasia e neoplasia devem ser submetidos à biópsia, né? Se a biópsia foi adequada e confirmou a neoplasia ou hiperplasia, deve ser tratada. Se foi adequada e não confirmou a neoplasia ou hiperplasia, deve se fazer um diagnóstico presuntivo
das anomalias não estruturais, né, relacionadas ao endométrio ou à disfunção da ovulação, que pode ser, as duas podem ser distinguidas melhor pela história do ritmo menstrual. Já nos casos das pacientes com risco de anomalia estrutural, que na minha opinião são todas, pela alta prevalência de anomalias estruturais, começa com a avaliação transvaginal, se tiver normal a cavidade, também chegar nos diagnósticos presuntivos. Se tiver alterações, confirmar com esteroscopia ou esterosonografia, identificada a lesão e confirmada as alterações, tratá-las de acordo. Não confirmadas as alterações, diagnósticos de exclusão ou diagnósticos presuntivos. Não conseguiu acessar a cavidade, considerar a ressonância magnética. Eu montei um fluxograma para revisar e complementar o que foi dito nessa aula. Inicialmente, devemos avaliar se a paciente é virgem. Se for virgem, não vamos inicialmente realizar o exame transvaginal e iniciamos a avaliação ou com a ressonância magnética ou com esteroscopia sob analgesia. Se ela não for virgem, iniciamos a avaliação com ultrassonografia transvaginal complementada ou não pela via abdominal. Se o exame for de boa qualidade, sim, e considerado normal, podemos avaliar os diagnósticos de exclusão não estruturais. Se for de boa qualidade e tiver alterado, se for um mioma submucoso, confirmar o diagnóstico por ressonância, esteroscopia ou esterosonografia. Se for pólipo, confirmar o diagnóstico com esteroscopia ou esterosonografia. Se for adenomiose ou mioma outros não submucoso, já está feito o diagnóstico. Se a investigação pela ultrassonografia não conseguir obter imagens de boa qualidade, geralmente recomendado ao prosseguimento da investigação estrutural com ressonância, esteroscopia ou esterosonografia. Outra opção para os casos considerados normais pela ultrassonografia seria reinvestigá-los por métodos ainda mais sensíveis como a ressonância, a esteroscopia e a esterosonografia. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.